Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. João capítulo número 2. João capítulo número 2. Versículo número 1 em diante. João capítulo 2, versículo número 1 em diante. Encontrou? Diz amém? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas, conforme a sua tradução. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você leu comigo, diz amém? Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Aperte a mão dele, a mão dela, e diga: que bom que você veio. Para sempre, em nome de Jesus, muito obrigado. Vou convidar a Carlinhos para estar comigo. Queridos, é uma alegria estar com os irmãos dessa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do Andrei, e ter compartilhado essa oportunidade. Que Deus abençoe. A minha oração é que Deus continue aprovando as obras de suas mãos. Louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão no meio da guarda, presbítero Mauro, presbítero Domingos, Jacques Gabriel, que Deus abençoe. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo de longas datas, o Isaac. Abençoe a essa banda abençoada, o pastor Bertinho. Louvar a Deus também pela vida de Diácono Antônio. Diácono Antônio, ele sempre nos acompanha, onde a gente vai ministrar a palavra. Ele está nos acompanhando. Minha esposa não pôde vir, mas veio o Diácono Antônio para estar orando pela minha vida. Glória a Deus. Quantos estão ansiosos por ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. 15 minutos para compartilhar algo de Deus no seu coração. A minha oração a Deus, queridos, é não fazer feio. Tudo que já foi falado, tudo que já foi cantado, tudo que foi feito na obra do Senhor nessa noite foi com uma excelência grandiosa. Nós, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós temos uma função a desenvolver no corpo do Senhor. Uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para cantar, outros foram chamados para tocar. Enquanto o culto se desenvolveu, eu lembrei de uma história de um velho pregador ou pastor de um canto. Ele estava ouvindo um jovem pregador pregar, e esse jovem ele começou a falar, começou a colocar Moisés na árvore onde Zaqueu tinha subido. Ele se confundiu, ele dizia: desce depressa, Moisés, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele insistiu, dizendo: Moisés, desce depressa, desce depressa. E quando ele devolveu o microfone ao pastor da igreja, todo mundo cochichando, dizendo: mas é Zaqueu. Mas o pregador dizia que era Moisés. Mas quando o pastor pegou o microfone, ele disse: irmãos, talvez o pregador tenha se equivocado e colocando um no lugar do outro, mas na verdade eu entendi a mensagem. É que tem muitas pessoas querendo tomar o lugar do outro dentro do corpo de Cristo. Tem pessoas que foram chamadas para pregar, e ele começa a desenvolver um ministério, e alguém que está lá no canto começa a querer passar a perna porque ele queria estar no lugar daquele outro. Então a mensagem
que o Espírito Santo estava tentando traçar para aquela igreja era: não tome o lugar do outro. Não tente estar no lugar onde não é para você estar. Porque o corpo de Cristo, ele é completo com as suas peças e cada um no seu lugar. Se hoje nós entendêssemos a nossa posição no corpo de Cristo, talvez não teria tantas brigas dentro da igreja. Talvez não teria tantas confusões, porque se eu sei o meu lugar, eu vou procurar me desenvolver naquela posição onde Deus me chamou. E quando eu não sei, eu vou querer tomar o lugar do outro. E o reino não cresce. Porque a palavra de Deus vai dizer que um reino dividido, ele não prospera, não subsiste. Então nós precisamos entender qual é a minha posição dentro do corpo do Senhor. Que trabalho eu devo desenvolver no corpo de Cristo? Precisamos entender qual é a nossa chamada. Precisamos entender qual é o nosso objetivo, para que possamos traçar e possamos crescer. E o nome do Senhor seja glorificado. O texto que nós lemos em João, capítulo de número 2. Esses dias, o Senhor ele tem saltado no meu coração esta palavra. Talvez aqui você já pregou esse texto. Talvez aqui você já ouviu várias mensagens acerca deste texto. Mas a verdade é que a palavra ela é nova. Cada mensagem é uma inspiração diferente. Cada pregador traz uma revelação diferente, porque a palavra ela é imensurável. A palavra ela não tem fim. A palavra de Deus ela é como um poço profundo, aonde a gente joga o nosso baldinho e vem tirando aos poucos. Cada mensagem é uma revelação diferente. Cada mensagem é uma instrução diferente para que nós cresçamos, para que nós entendamos a vontade de Deus para as nossas vidas. E o capítulo de número 2, ele começa dizendo: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e o seu discípulo para as bodas. Ao terceiro dia de quê, pregador? Para nós entendermos o texto, nós precisamos entender o contexto. O que a Bíblia está nos dizendo ao terceiro dia? Após o quê? Ao terceiro dia, após Jesus ter se encontrado com Natanael. Ao terceiro dia, após Jesus ter encontrado com Filipe, ter se encontrado com os outros discípulos. 3 dias depois, Jesus ele é convidado para um casamento. Só que entenda, queridos, é que o segredo da mensagem é que nós devemos convidar Jesus para aquilo que nós fazemos. Porque você sabe aonde nós, na maioria das vezes, deixamos Jesus? Dentro do templo. Tem muitas pessoas que têm Jesus dentro do templo, mas não conseguem convidar Jesus para a sua casa. Não conseguem convidar Jesus para o seu ministério. Eu estava em Belém esses dias agora, sentado na mesa com uma pastora, ela disse: Walter, famílias que não têm mesa, não têm altares. Ministério que não tem mesa, não tem altares. Eu perguntei: explique melhor, pastor. Ela disse: todo pregador, todo ministro precisa ter aquela mesa de comunhão com a família. Precisa ter uma boa conversa, porque o propósito de tudo, queridos, é a família. Aleluia! Porque se eu tenho uma família estruturada, eu tenho um ministério estruturado. O que acontece hoje é que tem muitos pregadores que no altar ele está estruturado, mas a sua família não está estruturada. Isso reflete no ministério de qualquer um. Não teve momento que você é convidado para pregar e de repente acontece uma discussão na sua casa com a sua esposa, você vem com a sua cabeça e você não está totalmente seguro, porque você está pensando na sua casa, naquilo que aconteceu no seu lar. E eu fui entender algumas coisas. Nós precisamos ter o nosso ministério primeiramente dentro da nossa casa. Porque se eu lembrar, a minha casa está estruturada, o meu ministério vai ser estruturado. E o projeto de Deus sempre foi a família unida. E nos últimos dias nós entendemos, olhando, nós temos visto que o diabo ele tem afrontado muito a família, tanto igreja como família particular. Porque ele sabe que se ele destruir
Maria, ele destrói o ministério. Ele destrói a chamada. Mas nessa noite o Senhor ele traz um despertamento para nós. Leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua chamada. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, José e Maria deixaram Jesus no templo. Depois de 3 dias, Diácono Antônio, eles lembraram, Jesus não está conosco. A Bíblia vai dizer que eles voltaram e encontraram Jesus no templo, porque o lugar onde a gente se esquece de Jesus é no templo. Leve Jesus para sua casa. Deixa Jesus junto da sua família. Jesus foi convidado juntamente com o seu discípulo para as bodas. Você percebe no texto é que aonde os discípulos de Jesus estão, Jesus está. Aonde Jesus está, os seus discípulos estão. Porque Jesus é unidade, Jesus é família. Não adianta eu pregar, cantar, mas não ter comunhão com os meus irmãos. Não adianta eu cantar, ser um exegeta bíblico, ter uma boa eloquência, uma boa homilética, mas não ter comunhão com o meu próximo. Igreja é unidade, igreja é união, igreja é trabalhar em conformidade para que o propósito primário de Deus ele seja concluído. E o texto vai dizer que Jesus está no casamento. Só que a Bíblia vai dizer no versículo número 3 que o vinho acabou. Todos nós que somos estudantes da Bíblia Sagrada, nós sabemos que o vinho na Bíblia representa a alegria. Vinho na Bíblia representa a alegria. E o texto vai dizer que acabou o vinho, consequentemente acabou a alegria. Queridos, um casamento, um lugar de festa, acabar a alegria, como é? Qual é a resposta para isso? Mas perceba, Jesus foi convidado. Glória a Deus. Entenda que Jesus foi convidado. Há um problema para ser resolvido, só que a solução do problema está no local certo, porque ele foi convidado. O problema é inevitável, acabar o vinho é inevitável, mas Jesus foi convidado. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pelo amanhecer. Porque problemas, irmã Neide, são inevitáveis, só que a resposta, a solução do problema está no lugar certo. Jesus foi convidado. O casamento está acontecendo, o vinho acaba. Só que sabe o que me chama a atenção, queridos? É que as festas judaicas elas aconteciam no andar superior. As casas normalmente elas tinham 2 andares. Então o casamento está acontecendo no andar superior. E o mestre Sala, aqui no texto, ele vai dar a entender que ele não sabia que Jesus tinha sido convidado para estar naquele local. Por quê? Porque o mestre Sala está no andar superior, junto com o noivo, com a noiva e com os convidados. Só que Jesus está no andar inferior. Jesus está onde os trabalhadores estão. Jesus está onde os serventes estão. Jesus está onde os empregados estão. Por quê? Porque Jesus ele está onde existe trabalho. Jesus ele está onde existe servos. Jesus ele está onde tem trabalhadores. É por isso que a palavra vai dizer que Deus ele está procurando trabalhadores para a sua glória. Porque onde tem trabalho, Jesus está. O casamento está acontecendo. Maria está no andar superior. Só que quando ela percebe que acabou o vinho, se Jesus está no andar inferior, o que Maria vai ter que fazer para falar com Jesus? Ela vai ter que descer. Porque não existe comunhão com Jesus se não tiver renúncia. Se não tiver humildade para entender, acabou, está com problema, o meu casamento está falido, não tem mais alegria, a minha família está destruída, mas Jesus está nos ensinando, para Ele resolver o teu problema, é necessário descer. Porque quando você desce, você tem comunhão, você tem intimidade, os seus problemas são resolvidos. Zaqueu está em cima. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ei, Jesus poderia ou não poderia salvar Zaqueu da
que Jesus disse depressa, desce depressa? Porque hoje tu vem pousar na tua casa. Porque o projeto de salvação era para Zaqueu e a sua família. Ele estava dizendo: Zaqueu, eu posso te salvar em cima, mas eu quero salvar tu e a tua casa, então desce. É interessante que na entrada de Jericó existe um cego clamando. O cego, para ser curado, ele precisou se levantar, mas Zaqueu, para ser salvo, ele precisou descer. Para você ser curado, você tem que se levantar como a mulher do fluxo de sangue, apenas tocar na orla das vestes do Senhor. Para ser curado, eu preciso me levantar, mas para me ser salvo, eu preciso descer. Maria percebe o problema e desce. Jesus está embaixo. Maria entende: a solução do meu problema está embaixo. Talvez eu estou falando para alguém aqui que precisa descer, porque Deus está falando pela palavra: a solução do teu problema está embaixo. A solução do teu problema continua naquele quarto. Quando você entrava lá no passado e você orava e Deus respondia, a tua chamada era melhor, você pregava melhor, você cantava melhor, você evangelizava melhor. Jesus está dizendo pela palavra: o segredo está embaixo. Talvez você está muito em cima, mas Jesus está dizendo: desce. Glória a Deus. Maria desce. E ela conta o problema para Jesus. Jesus não tem mais filho. Acabou. Jesus dá uma ordem para Maria. Pulando um pouquinho aqui, Jesus diz para os serventes, ou Jesus dá uma ordem, e Maria diz: façam tudo que ele disser. Jesus está dizendo para alguém aqui: desce. Porque quando você obedece, Jesus ele transforma, Jesus ele restabelece, Jesus ele toca, Jesus ele trabalha, porque o segredo de tudo é a obediência à voz do Senhor. Jesus está falando aqui de uma voz para que nós desçamos, para que nossos problemas sejam resolvidos. E Maria diz aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 pedretas. Ou seja, segundo os estudiosos, essas talhas cabiam de 80 a 120 litros de água. E a ordem de Jesus é: encham as talhas. E os empregados encheram as talhas. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que o que tinha acabado não tinha sido a água, tinha sido o vinho. Por que Jesus manda encher as talhas com água e não transformar de forma poderosa o vinho? É porque nós precisamos fazer a nossa parte. A ordem é: encham as talhas, porque se vocês enchem as talhas, eu transformo. Se vocês dão 7 voltas nas muralhas, eu as derrubo. Se vocês removem a pedra, eu ressuscito o que estava morto. Se você pega uma pedra e taca na mão do gigante, eu o derrubo. Porque vocês fazem o possível, é eu que faço o impossível. É vocês que enchem talhas, é eu que transformo a água em vinho. Porque o possível eu faço, o impossível é Deus que faz. Eu venho para o culto e Ele responde. É eu que oro e Ele
longe dele. A ordem foi dada. Assim como Pedro, após ter pescado a noite toda, não tendo pegado nem o peixe, Jesus diz: Pedro, lança a rede. Simples, lança a rede. Mas o pescador aqui sou eu, lança. Aí Pedro, inteligente, vai dizer: eu não creio muito, mas sob a tua palavra. Eu não creio, Jesus, mas o Senhor está falando. Lança a rede, remove a pedra, enche as talhas, porque quando você obedece a palavra do Senhor, Ele gera milagre na tua vida. Maria está desposada com José, está na sua casa, o anjo aparece para ela e diz: Maria, salve agraciada. Maria ouviu, deu crédito na palavra. Quando ela deu crédito na palavra, a palavra entrou nela. Jesus Cristo foi implantado através da palavra, e a palavra foi crescendo, e ela gerou Jesus, porque a palavra que a gente ouve, que a gente dá crédito, ela entra dentro daqueles que ouvem, ela vai gerando, ela vai crescendo e dá vida. Fica de pé. Eu já ouço línguas estranhas. É o poder da palavra sendo gerado em pessoas que estão dando crédito. Há dois extremos aqui, porque a ordem de Jesus é: encham bastante. O segredo é ser cheio. O segredo é estar cheio, porque uma vez cheio, Jesus ele se encarrega de transformar.